Chegamos ao episódio final de Ahsoka e foi um final muito decente, mas mesmo assim a gente tem que conversar sobre muita coisa que aconteceu e bater um papo sério sobre isso. Fala galera, bora bater um papo? Eu sou o Joca, você está no Origem Geek, sejam muito bem-vindos. A série da Ahsoka tem sido aclamada pela maior parte dos fãs, ela finalmente chegou no seu 8º e último episódio. E ele foi um episódio muito legal, fechando com chave de ouro, digamos assim, de uma chave de prata, uma série que na sua grande maioria foi uma série muito legal. Mas apesar disso tudo, apesar de ter sido um final bom, né, um final decente, dava pra ter sido melhor, apesar de ter tido muita coisa legal, a gente acaba ficando se questionando, né? A gente acaba ficando em dúvida de muita coisa do porquê aconteceu, do porquê essas decisões e o que isso, onde isso se encaixa nos filmes, querendo ou não, porque Star Wars é guiado pelos filmes, você gostando ou não, você preferindo as animações, você preferindo, sabe, qualquer outro tipo de coisa de Star Wars, os filmes são as principais coisas. Até porque se não fosse por eles, essa série da Ahsoka não estaria acontecendo. Se não fosse pelo George Lucas e pelo universo que ele criou, nada disso estaria acontecendo. Mas antes da gente começar a bater um papinho sobre esse 8º e último episódio de Ahsoka, já deixa aqui nos comentários o que você achou, se você gostou, qual foi sua parte favorita, ou se você achava que dava pra ter sido melhor e o que te incomodou. Já deixa aqui nos comentários pra gente saber, porque eu tô curioso agora. E também já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Nós chegamos ao final da série da Ahsoka, mas a gente já tá entrando numa outra série de um outro universo, que no caso é do universo Marvel, então, que no caso é a série Loki, a segunda temporada. Então se você quiser receber análises novas todos os episódios, depois de todos os episódios, já se inscreve aqui no Origem Geek. E se você quiser vídeos de todos os outros conteúdos do universo nerd, geek e pop, pode ter certeza que você encontra aqui também, porque eu trago vídeos novos todos os dias. Então se inscreve no canal para você receber tudo isso, você só tem a ganhar. E agora, sem mais uma ação, vamos começar a falar sobre esse 8º e último episódio de Ahsoka. Como eu disse pra vocês, nós temos que ser muito gratos por George Lucas e por todos os filmes de Star Wars, pelos filmes originais de Star Wars, por séries maneiras como Ahsoka, Mandalorian, entre tantas outras de estarem acontecendo, por esse universo estar acontecendo. Que se não fosse por nada disso, nós não teríamos esse entretenimento que nós amamos. E uma crítica muito fervorosa dos fãs, e até mesmo do próprio George Lucas, que falou que que eles não estavam conseguindo explorar direito aquele universo que ele criou, a magnitude que tudo isso tinha, e nessa série daqui eles conseguiram explorar mais um pouco, sair mais um pouco da casinha, trazendo alguns aspectos bem diferentes que nós não tínhamos visto nessas obras originais de Star Wars. Podemos ter vistos em animações ou até mesmo em outras séries como o Mandaloriano, que no caso são as bruxas de Star Wars. Eu acho muito engraçado como agora existe bruxa no universo de Star Wars. Porque se a gente parar pra pensar como isso se destoa dos filmes clássicos, dos filmes originais, né? Ou até mesmo do episódio 7, 8 e 9, como isso tem uma visão muito distante. Não tô falando que é ruim, mas acaba tirando um pouco do peso, acaba ficando muito confuso. E eu sinto que isso acaba destoando muito da história que o George Lucas nos contou e queria nos contar, pretendia nos contar. Acho que com todas essas magias, com todos esses personagens mais diferentes, com tudo isso mais diferente, os personagens como Luke, Darth Vader, Yoda, Obi-Wan, até mesmo o Imperador Palpatine acabam perdendo muito, mas muito peso. Acabam perdendo a sua importância nesse universo. O Anakin, Darth Vader, era o escolhido da força, é o escolhido da força. Até mesmo a Rey, cara, ela acaba perdendo muita força por conta desses acontecimentos totalmente diferentes no universo Star Wars. Não tô falando que é ruim, mas não é Star Wars. Será que dá pra entender? Não tem a essência de Star Wars. Eu recentemente revi os filmes originais, do episódio 1 ao episódio 6. E cara, é tão diferente, é tudo tão, sabe, não parece Star Wars. Não tem cheiro de Star Wars, tem aparência, mas não tem o gosto, não tem aquele, sabe, aquela coisinha a mais. De novo, não é ruim, é uma série legal, é uma série boa, com cenas maneiras, com ações legais, alucinantes, sabe, com algumas coisas bacanas, mas não é Star Wars. Se você colocasse qualquer outro título, cara, a não ser Star Wars,
eu engoliria. E acredito que a maior parte de vocês também. Se você não tiver entendendo o que eu tô querendo dizer, se você não tiver, sabe, aceitando isso que eu tô querendo dizer, experimenta, cara, você colocar, encaixar qualquer coisa que foi apresentada nesse episódio em algum dos filmes originais. No episódio 4, 5, que é o que todo mundo fala melhor, né? O episódio 5. Tenta encaixar alguma dessas coisas lá. Tenta até mesmo na trilogia sequel, ou até mesmo na prequel, cara. Não encaixa, não tem como. Eles acabaram viajando muito, acabaram se distanciando muito. Ah, mas encaixa com as animações. Tá bom, brother, beleza. Você gosta das animações, eu te respeito. Eu não desgosto. Eu não assisti um pouquinho de nada, tô começando a reassistir. Você tem que entender que o guia principal de Star Wars são os filmes. Ah, mas eu não gosto dos filmes. Então você não gosta de Star Wars. Ponto. Você gosta das animações. Você gosta de um mundo fictício cheio de aventura, mas sem as mensagens de Star Wars. Sem ser uma obra Star Wars. Dá pra entender o que eu tô querendo dizer? Eu sei que vai ter muita gente incomodada com isso que eu tô falando, mas é a impressão que eu sinto, cara. Uma pessoa de fora que acaba tendo uma visão mais panorâmica de tudo por não estar muito apegado a esses personagens que acabaram aparecendo, que tiveram algum tipo de protagonismo nesse episódio, acaba tendo uma visão muito mais sóbria de tudo isso. Não acaba sendo movido pelo coração, mas sim pela razão, querendo encaixar certo tipo de coisas que, pô, não tem encaixe, não tem, sabe, não tem liga. De novo, parece outra obra. Mas como eu disse pra vocês, esse episódio foi legal. Por exemplo, foi maneiro ver o Ezra montando o sabre de luz e ter sido comparado com Kanan, sei lá, o cara que era o mestre dele, o Jedi Cégula de Rebels. Só não achei que combinou muito com as atitudes dele no episódio anterior, né? Dele não ter querido aceitar o sabre de luz, falando que a força era o seu principal aliado. Achei que destoou um pouquinho. Inclusive, achei a inclusão desse personagem muito boa, cara, porque ele tá tão por fora quanto pessoas como eu que não assistiram as animações. Então a presença dele é necessária para algumas explicações existirem. Por exemplo, eu não tava entendendo muito bem qual que era da relação da Ahsoka com a Sabine, mas graças ao Ezra, que também não sabia por que as duas estavam tendo tanto atrito, porque era alguma coisa muito peculiar, ele teve que ter uma explicação, e foi uma explicação simples, mas necessária. Simples, mas precisa. E custava ter feito isso desde o primeiro episódio, custava ter feito isso desde o início, cara. Eu acho que não, porque se você parar pra pensar, a Ahsoka é a série mais vista do momento, ou pelo menos a que dizem, né, com os dados, mais vista do momento. E você acha que todo mundo assistiu as animações de Star Wars? Eu garanto pra você que não. Garanto pra você, inclusive, que foi a minoria que assistiu as animações de Star Wars. Então, pra você abraçar esse novo público, esse outro público que estava interessado na série, que estava querendo assistir, você precisa dar algum tipo de explicação, você precisa fazer o beabá pro pessoal conseguir entender, para o pessoal conseguir se afeiçoar mais com os personagens. Eu, inclusive, comecei a enxergar melhor as coisas que aconteceram nos episódios anteriores graças a essa breve explicação de nem 5 segundos. E nós também tivemos uma cena de luta muito legal, uma cena de luta em grupo muito legal, finalmente, porque a do episódio passado foi terrível. Eu tô quase considerando o episódio 7 como um filler. Todos os movimentos do Ezra, da Ahsoka e até mesmo da Sabine, que é a piorzinha de todas, funcionaram, foi legal, foi ver o Ezra lutando usando a força e o sabre de luz. Por que não fez isso no episódio anterior? Eu também não tô entendendo até agora, mas foi legal, funcionou muito bem. Mas uma coisa que aconteceu logo depois dessa cena que foi tão irada, que, pô, me tirou um pouco do ânimo dessa série de novo, um pouco do ânimo desse episódio, cara, que foi a inclusão de zumbis no universo de Star Wars. Desde quando tem zumbi no universo Star Wars, cara? Pô, peraí, sabe? Tão perdendo um pouco a mão, tô colocando algo muito diferente numa obra que já tava pronta, que era só explorar mais um pouco. Quando o George Lucas fala, pelo menos eu acredito, que o foco não é a família Skywalker, que não existe só a família Skywalker no universo de Star Wars, eu acho que ele não tava querendo falar pra incluir zumbi lá no meio. Tenho quase certeza, nem bruxa, sabe? Mas incluir agora é canônico, fazer o quê? Temos que viver com isso. Só que eles estão perdendo a essência de Star Wars fazendo isso. Star Wars não tá vivo porque a série tá tendo sucesso, Star Wars não tá mais vivo do que nunca por tá ganhando mais projetos. Não, Star Wars tá ficando cada vez mais fraco porque sua essência, o seu brilho, o seu diferencial de todas as outras, sabe, séries de ação, produtos de ação,
tá se perdendo, tá se apagando essa chama. De novo, não significa que é ruim, mas não é Star Wars. Assistindo os filmes recentemente, como eu acabei de falar pra vocês, eu vejo como tudo mudou. E mudança, muitas vezes é bom, é necessário. Mas em alguns casos é desnecessário, uma mudança extrema. Sabe, vou dar um exemplo de futebol, cara. A gente tá no país de futebol, então muito provavelmente você vai me entender. O Botafogo, cara, tava com um técnico chamado Luiz Castro, que foi muito xingado pela torcida, grande parte da sua passagem pelo clube. Mas nesse ano ele conseguiu fazer um campeonato brasileiro maravilhoso, com o Botafogo abrindo pontos de distância, sabe, de vantagem, de 15 para a diferença do seu segundo colocado, e o Botafogo tava muito bem. Infelizmente, o Luiz Castro saiu do Botafogo e acabou assumindo um cara chamado Cláudio Caçapa, que fez uma boa passagem também, mas depois entrou outro português chamado Bruno Lage, e esse cara resolveu fazer mudanças extremas no time de futebol do Botafogo. Resultado, o time que tinha alcançado 15 pontos de vantagem agora caiu para 7 e não tá mais sendo cotado como grande favorito para ser campeão brasileiro, porque esse cara estragou algo que já estava funcionando, estragou um time que estava funcionando, que o Caçapa, por exemplo, que foi sucessor do Luiz Castro, conseguiu fazer um bom trabalho, ele conseguiu adaptar um pouquinho, mas dar continuidade no trabalho que funcionava. Já o Bruno Lage chegou e fez uma bagunça total, foi demitido no dia que eu tô gravando, e agora o Botafogo se encontra em crise porque não temos técnico, e também agora a gente tá preocupado para ver se a gente vai conseguir se reconstruir nesse curto período, que se eu não tô enganado ainda faltam 13 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. Então vocês estão querendo entender o que eu tô falando? A mudança que o Bruno Lage fez não foi necessária, foi desnecessária e acabou estragando algo que tava funcionando. O Botafogo tava jogando o melhor futebol do Brasil. E eu acho que é isso que tá acontecendo com o universo Star Wars. O Dave Filoni fez diversas coisas legais, como a série do Mandaloriano, que é uma série muito boa. A segunda temporada, o final da segunda temporada com o Luke aparecendo, pegando o Baby Yoda, cara, é maravilhoso, é perfeito, mas algumas horas ele dá umas viajadas tão grandes como aconteceu nessa série da Ahsoka na maior parte. De novo, não é ruim, não foi uma série ruim, é uma série de ação muito boa, é uma série de aventura muito boa, com uma história muito legal, mas não é Star Wars, não tem a sua essência. E eu até entendo como a série conseguiu conquistar uma legião de fãs, o visual é lindo, as cenas de ação são maneiras, eu sei que eu tô repetitivo nesse vídeo, mas eu tenho que falar isso, eu tenho que enfatizar que eu gostei do episódio, que eu gostei da série num todo, porque o pessoal já vai me xingar nos comentários, pelo menos assim dá uma amenizada, eu gostei, mas cara, eu consigo ver que a obra que eu amo, Star Wars, tá abandonada. Infelizmente acabou realmente no episódio 6, quando o George Lucas trancou as portas e depois entregou pra Disney. Eu consigo enxergar isso, não quer dizer que eu não consiga aproveitar as coisas que estão sendo lançadas atualmente. Eu só não enxergo como eu enxergo as obras clássicas, os filmes clássicos. E não quer dizer também que a Disney não conseguiu fazer nada legal. Não, eles fizeram Rogue One, cara, que, pô, é perfeito. Só de lembrar o que acontece eu tenho vontade de chorar. Até mesmo a série do Obi-Wan, que é extremamente criticada internet afora, acredito que muitos de vocês que estão assistindo aqui o vídeo não gostaram da série do Obi-Wan, é muito mais Star Wars do que a Ahsoka. Não tô dizendo que é melhor, mas é muito mais Star Wars do que a Ahsoka, tem muito mais essência de Star Wars do que a Ahsoka, eles não viajam tanto, não saem tanto da base de Star Wars, que muitas vezes não era preciso sair. Eu não vejo necessidade de incluir bruxas, eu não vejo necessidade de incluir zumbi, eu não vejo, por que você não, sabe, constrói o personagem, termina de construir o personagem, dá um fim a ele, pra um personagem legal como Bail, como aprendiz dele, pro Thrawn, dá uma importância maior pro Thrawn. Por que você não faz isso? Sabe, eu fico confuso, mas eu entendo como a série conquistou muitos fãs e como ela é aclamada, porque é uma série boa. Eu não vou nem falar da Sabine, não vou nem puxar pro ponto da Sabine no vídeo de hoje, porque se você tá acompanhando todas as minhas análises, você sabe muito bem como eu não gosto da personagem, é impressionante como todas as cenas dela são as piores. Mas enfim, como eu disse, não vou falar muito dela, porque eu não tenho o que falar dela, eu só aprendi a usar a força, ó, legal, tava todo mundo esperando por isso. Mas aconteceu o que eu disse pra vocês que ia acontecer semana passada, não tá acreditando? Vai lá buscar no meu vídeo da semana passada. Eu falei o seguinte, eu
tenho certeza que eles não vão matar a Ahsoka e vão prendê-la nesse outro mundo, né? Nesse mundo diferente que eles estão agora. Porque dessa maneira vai servir como uma carta branca para um futuro retorno da personagem. Porque, se eu não tô enganado, existem alguns projetos de filmes pro Dave Filoni. Você acha que ele não vai usar a queridinha Ahsoka dele, cara? Eu tenho certeza que vai. Eu até acho que poderia ter tido um planejamento um pouco melhor pra fazer a Ahsoka ser a protagonista do filme 7, 8 e 9. Eu já disse isso aqui também numa análise anterior. E eu continuo com essa minha opinião e continuo mais forte do que nunca. Até pela ligação que ela tem com a Anakin. Eu acho que ela poderia ter sido uma protagonista melhor do que a Rey foi. E como é que ela ficou sabendo dessa situação da Rey no episódio 9? Porque se a gente se lembrar, o Ezra, que também é um sensitivo à força, não tô falando que ele é mais poderoso que a Ahsoka, mas ele, que também é um sensitivo à força, não sabia de nada, não sabia nem da queda do Império, cara. Então como que a Ahsoka recebeu esse tipo de informação? Alguém mandou cartinha pra ela, a coruja do Harry Potter, que apareceu no final, deu essa informação pra ela? Fica a questão no ar, cara. Como que isso aconteceu? É uma ponta solta. É um final bom, mas cheio de pontas soltas. Como, por exemplo, qual que era o objetivo do Bail? Chegar na estátua, na mão da estátua e ficar olhando pro horizonte? Era esse o objetivo dele? Infelizmente a gente não vai ter conclusão desse personagem, do arco desse personagem, porque infelizmente, mais infelizmente ainda, o ator dele acabou falecendo. Ele fez um ótimo trabalho, mas foi mal aproveitado nesse final, cara. Ele não teve um diálogo, ele não abriu a boca, ele não teve uma cena de luta, irmão. Sabe, a gente não sabe, ficou desde o primeiro episódio se construindo uma mística por trás dele, um questionamento de qual que era o seu objetivo, se ele não tava trabalhando lá pro Império, pro retorno do trono e não sei o que, pra que ele tava trabalhando então? Ah, era pra um propósito maior, qual que era? A gente não sabe e vai ficar sem saber. Esse que é o pior de tudo, a gente não sabe e não vai ter resposta. A padawan dele, por que ela não voltou pra nave do Tron? Por que ela não voltou pro universo? Ela saiu correndo com os Troopers no episódio anterior. Ela vai virar líder daquela tribo, cara. Ela ligou o sabre de luz e ficou... Sabe, o quê? O grande almirante Tron vai ter algum tipo de importância na fundação da Primeira Ordem? Se sim, qual? E onde é que ele tava nos episódios 7, 8 e 9? Por que não teve uma menção a ele? Cara, é tudo tão confuso. Nossa, mano, eu tenho tanta certeza que ele vai ser alguém que vão meter essa, que ele vai ser alguém que manipulou o Kylo Ren juntamente do Snoke, deu informações sobre o Darth Vader, sobre a Anakin pro Kylo Ren, porque o Kylo Ren era, sabe, loucão pelo avô. Cara, quer apostar quanto que vai ser isso, brother? Pensei nessa possibilidade agora e encaixo perfeitamente, mano. Só que, cadê uma menção ali nos filmes? Vai ficar essa ponta solta igual a Ahsoka. Infelizmente, a Ahsoka é uma ponta solta. A gente não tem menção nenhuma dela nos filmes, nem ideia de que isso aconteceu, assim como a armadura de Clone Wars. A gente não sabe? Não dá a entender isso, que isso existiu nos filmes, não tem nenhuma menção, sabe? Deu a entender, não tem isso, cara. Então, tá, mas enfim, vamos deixar passar essa. Mas e o Ezra? E toda aquela galera, Hera e todo mundo lá de Rebels? Onde é que eles estavam no episódio 7, 8 e 9? Não é possível que eles não apareceram nem no cantinho na tela. Será que vão adicionar digitalmente como George Lucas adicionou o Hayden Christensen no episódio 6? Porque, sabe, não tem explicação. Ele vai morrer? Ele vai voltar pro outro universo? Cadê essa galera, cara? Onde é que eles estavam? Você acha que eles não iam ter algum tipo de importância? O Ezra é um Jedi, sabe? É tanta dúvida, é tanta questão que ficou solta, cara, que parece que eles estão ignorando os episódios 7, 8 e 9. E por pior que eles sejam, eu não gosto. Você pode gostar, eu conheço gente que gosta, como o Pipe, por exemplo. Vou deixar o canal dele fixado aqui nos comentários. Como eu disse durante o vídeo, os filmes são o norte de Star Wars. É a base de Star Wars, você tem que respeitar os seus acontecimentos. Onde é que o Ezra tá? Por que eles estão ignorando essa trilogia sequel? Por quê? Por pior que ela seja, por que você tá ignorando? Não pode, cara. Querendo ou não, nada nesse final se encaixa com os outros projetos de Star Wars. Nada, só com as animações. Quer dizer, só a Ahsoka ter permanecido nesse outro universo com a Sabine que encaixa, porque, né, explica a ausência deles. Mas fora isso, cara, nada encaixa. Nada. Ele parece que essa série viveu só pra dar uma continuidade nas animações. E que importante. Quem são as animações da Fila do Pão, por exemplo? Sabe? Pode ser maravilhoso, pode ser 5 estrelas, você pode amar. Mas, sabe, eles são mais importantes do que os filmes? Claro que não, cara. Não é. E tudo isso ficou tão solto, tudo isso ficou tão perdido no pagode, cara, que até mesmo a participação do Anakin como fantasma da força no final ficou meio bunda, cara. Sabe, eu fiquei emocionado todas as vezes de ver o Hayden Christensen lá, mas essa participação final dele foi tipo, tá, whatever, ele vai ficar vigiando a Ahsoka. Quer dizer então que ele gosta mais da Ahsoka do que o do Luke? Por que ele não aparece com o Luke também? Por que nos filmes ele não apareceu lá falando com o Luke? Ele abandonou o filho de novo, cara? Que é isso, tá ligado?
ligado? Muitas perguntas acabaram ficando pra esse final que, infelizmente, não parece um final. E aí, o que você achou desse final de Ahsoka? O que você achou da série em um todo? Já tendo assistido todos os episódios, a minha nota acaba sendo 7,5 de 10. Eu gostei da série, mas eu acho que poderia ter sido muito melhor e se eles tivessem até sido um pouco mais respeitosos e se tivessem mantido a essência de Star Wars. Mas eu quero saber a sua opinião, já deixa aqui nos comentários pra gente saber que nota você dá pra esse final de Ahsoka e pra série um todo. E se você ainda não deixou o seu like, se inscreveu no canal e ativou o sininho, faz logo essas 3 coisas, tô contando com você, hein? Não me deixa na mão. Mas é isso, eu espero que vocês fiquem bem, forte abraço em todos vocês, que a força esteja com você. Falou!